Empresas registraram um prejuízo de 7 bilhões de reais na Bolsa de Valores de São Paulo desde a última sexta-feira, quando foi divulgada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. As ações das duas gigantes do setor de alimentos, a JBS e a BRF, investigadas na operação, tiveram queda. Isso porque a operação repercutiu na imprensa internacional horas depois de deflagrada a operação. Jornais destacaram a participação da JBS no esquema, a maior exportadora de carnes do mundo. Falaram das propinas pagas pelas duas companhias e da epidemia de alterações. Nas escutas divulgadas pela Polícia Federal, um dos diretores da BRF fala com um funcionário sobre a exportação de produtos contaminados com salmonela. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. O Brasil briga pelo primeiro lugar no mercado de bovinos e fica em sexto na exportação de suínos. Uma crise no mercado de pecuária não afeta apenas a produção de carnes. Grãos usados na ração dos animais, como milho e soja, por exemplo, também vão vender menos. Um efeito dominó que pode comprometer toda a cadeia produtiva do Brasil. Pois é, Prisco, a gente está falando da carne, né, que é o alvo da operação, mas tem toda uma cadeia produtiva. Né? Exatamente, Yudiane. A entrevista do presidente da SIDASC foi extremamente esclarecedora. Ele mostrou as implicações desse quadro, não só para o Brasil, mas especialmente para Santa Catarina, que teria tudo para ser o estado mais prejudicado. Não é o que se quer, evidentemente, nem quer se alarmar nada, mas acredito ser correta a intenção do governador de já seguir para Brasília. Tem aí algumas audiências fora do assunto da carne, como o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, com o ministro do Turismo ainda hoje, amanhã com o ministro dos Portos sobre investimentos no Porto de São Francisco, mas amanhã, pela manhã, na primeira hora, encontro com o ministro da Agricultura e, muito possivelmente, ainda hoje, um contato com o próprio presidente Michel Temer. E como antecipou Barbieri, da SIDASC, a possibilidade real do governador catarinense se integrar na comitiva nacional para percorrer todos esses países para que se desmobilize eventual cancelamento de contratos, de compras de carne, porque depois disso acontecer, ainda não aconteceu. Se isso acontece, como ele bem explicou, Yudiane, aí é tarde demais, porque a produção vai acontecendo, na medida que não está sendo exportado, a carne começa a ficar, e aí a situação é gravíssima no que diz respeito à sustentabilidade financeira das empresas e com risco de quê? Geração de emprego. Aliás, geração ou provocar desemprego. Então, é uma situação que precisa ser acompanhada com cuidado e com firmeza, sob pena de prejuízos incalculáveis para a nossa economia e com desdobramentos no contexto social. Prisco, agora uma outra operação, a Lava Jato, com novidades hoje. Essa operação Lava Jato foi desencadeada a partir do Supremo Tribunal Federal, que solicitou averiguações junto a assessores de 4 senadores, 3 do PMDB, o atual presidente do Senado, Eunício de Oliveira, o seu antecessor e hoje líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, e também Valdir Raupp, e o petista Humberto Costa, de Pernambuco. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal dando aí uma emparedada e avançando sobre detentores de mandato, Yudiane. Não é mais apenas Sérgio Moro, mas também o próprio relator Luiz Fachin, o que demonstra a disposição do Supremo de não dar trégua nem mesmo àqueles integrantes da classe política que têm foro privilegiado. Essa história, eu quero ter foro porque no Supremo está tudo bem. Pelo visto, não é bem assim, não. E a gente vai acompanhando. Por hoje, muito obrigada, Prisco. Até amanhã. Até amanhã.